Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui sobre o fundamentalismo islâmico no Oriente Médio. Fundamentalismo, o que é o fundamentalismo? Afinal, qual é essa característica? Por que entendemos fundamentalismo com terrorismo? Normalmente quando a gente ouve na TV, num jornal, por exemplo, vai aparecer normalmente uma notícia da seguinte maneira: grupos fundamentalistas islâmicos atuam num ataque terrorista, enfim. Grupos fundamentalistas islâmicos, esse fundamentalismo e esse islâmico unidos. Será que fundamentalismo acontece só nos povos islâmicos? Vamos entender primeiro o que significa a palavra fundamentalismo. Qualquer corrente, movimento ou atitude de cunho conservador e integralista, que enfatiza a obediência rigorosa e literal a um conjunto de princípios básicos. Ou seja, quando nós falamos de fundamentalismo, eu estou falando de um fundamento, ou seja, algo que eu acredito e que eu fundamento de qualquer maneira, sendo com que aquilo passe a ser para mim uma verdade absoluta. E dessa maneira eu forço as pessoas a aceitá-la. Isso se chama fundamentalismo, o forçar uma regra criada através de um fundamento que eu criei. Então, se a gente parar para pensar, não é só o islamismo que existe em fundamento. Se a gente voltar à Idade Média, a Igreja Católica era altamente fundamentalista, uma vez que a gente tem aí uma organização daquilo que era verdade para a Igreja tinha que ser verdade para o mundo. Isso era um fundamentalismo. E quem não concordava com isso era condenado pelos sistemas de Inquisição. Nós temos também em outras denominações cristãs, no protestantismo aconteceu muito tempo isso. Então, nós temos aí diversas situações de fundamentalismo. O fundamentalismo também acontece na política, quando grupos acabam assumindo o poder e acabam através de formas de pensamento diferenciadas ou informações, notícias falsas, as chamadas fake news, podem acontecer também e acabam colocando isso como verdade para o povo. Hoje, com a massividade das redes sociais, o fake news ele é aí o principal instrumento para o levante, a organização aí de práticas fundamentalistas, não só na religião, como principalmente na política. É importante lembrar. Mas quando a gente fala aí de fundamentalismo islâmico, ele tem a ver, obviamente, com aquele fundamentalismo em que os muçulmanos acabam praticando, aquela briga por acreditar que aquilo é sua verdade absoluta. Mas afinal, todo muçulmano é fundamentalista? Não. É só uma pequena parcela da população e também até mesmo aquela pequena parcela ainda existem dissidências. Vamos tentar entender como é que organizou, como é que surgiu o islamismo no Oriente Médio. Então, no ano 620 depois de Cristo, surge então um senhor chamado Maomé ou Mohammed para ir para a linguagem árabe. Ele era um comerciante que acabou casando com uma senhora viúva muito rica na região e que um certo dia teve aí um sonho em que o anjo Gabriel acaba dizendo a ele que ele seria o profeta e que naquela região que era profetizado aí por diversos tipos de deuses, de esculturas, de ídolos, enfim, o anjo Gabriel chega e diz que só existe um Deus, Alá, e ele vai ser o profeta responsável por falar isso a toda a humanidade. Dessa maneira, então, aquela região que existia um templo aí pagão, existia lá o deus Baal, que acabou sendo aí tirado por Maomé, que Maomé acabou aí avisando o povo da cidade que na Caaba, que era o lugar onde ficava esse deus Baal, era uma situação errada, que não poderia ser aí cultuado aquele deus, aquela escultura. Dessa maneira, então, que era uma área de grande peregrinação da região, muitos comerciantes começam a ficar irritados com essa ideia de Maomé, até que resolvem ali criar uma emboscada para Maomé e Maomé acaba fugindo
da região de Meca, indo para a cidade de Iatreb. Iatreb, que depois passa a ser chamado de Medina. Medina em árabe significa a cidade do profeta. Ele acaba criando um exército que resolve tomar novamente aí a região de Meca. E dessa maneira, com esse exército e essa tomada de Meca, começa a organização do islamismo. Só que com o tempo, obviamente, a organização do islamismo acabou também sendo formada a organização do Império Árabe. Nessa situação onde o islamismo começa a tomar corpo, começa por Meca, começa por Iatreb, que depois vira a cidade de Medina, e começa a crescer toda a região, acaba então que Maomé falece, por questões naturais. Nesse sentido, quem é que deve seguir a linhagem? Quem é que deve seguir com a palavra do islamismo? Um certo grupo de pessoas começam a acreditar que quem deveria aí continuar com essa forma de pensamento seria as pessoas eleitas pela congregação. As pessoas deveriam eleger um novo líder. Por outro lado, um outro grupo de pessoas acreditavam que o próximo líder da religião tinha que ser o parente mais próximo de Maomé. Nesse caso, o parente mais próximo de Maomé era Ali. E dessa maneira eles criam então uma organização chamada Shiat Ali, ou seja, o Partido de Ali. O Shiat Ali deu origem aos xiitas. Shiat Ali, xiita. Assim, esses xiitas começaram a criar uma ideia de que a palavra de Deus, a palavra do profeta Maomé deveria ser aí uma responsabilidade agora do seu sobrinho. Por outro lado, um outro grupo que acreditavam nas sunas, que eram palavras proferidas pelo profeta que não estava no Corão, quem deveria então assumir aí a religião islâmica seria o califa Othman. Othman então seria a pessoa que deveria seguir os preceitos do islamismo pela aquele pessoal que acreditava que deveria haver uma eleição e que acreditavam nas sunas, as palavras proferidas pelo profeta que não estavam no Alcorão. Assim então surgem os sunitas. Dessa maneira, entre os muçulmanos existe essa antiga divisão entre os sunitas, que é a maior parte da população muçulmana, cerca de 90%, e os xiitas, 10% da população. Dentro dessa organização, os xiitas aqueles que buscam, através do fundamentalismo, a sua forma de pensamento. E isso acaba acontecendo em diversas regiões, em diversas áreas. Acabam criando aí algumas formas mais duras de se lutar pelos seus direitos, ou lutar por aquilo que ele acredita. Os principais fundamentalistas islâmicos aí dos últimos tempos, Abdul al-Maudud e Said Qutb, acaba tendo aí a ideia da jihad, que é a luta intransigente, que é a luta violenta, a tal da chamada Guerra Santa. Aí justamente não só pela busca aí dos seus pensamentos, pela ideia da sua forma de olhar a religião, mas também contra os poderes instituídos de maneira que eles consideravam errados, que não estavam preconizados no Alcorão, e também aí contra os costumes ocidentais, os costumes cristãos que estavam acontecendo muito nos governos ali da região. Assim, esses jihadistas, esses fundamentalistas islâmicos, criam então revoluções, criam organizações ali prontas a destituir governos, prontas a organizar situações onde seria uma formação de um Estado levado ao pé da letra de acordo com o que diz no Alcorão. A principal vitória do fundamentalismo islâmico aconteceu no ano de 1979, quando o Shah Reza Pahlavi liderou então um levante contra o governo ditatorial na região do chamado Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini então acaba sendo destituído do poder no Irã e criado a República Islâmica do Irã, óbvio, liderados aí por Reza Pahlavi.
E dessa maneira, então, cria-se um sistema teocrático dentro desse governo, onde as regras da Constituição do Irã passam a ser preconizados baseados no Alcorão. Então, nesse sentido, o fundamentalismo acaba se expandindo e acaba gerando aí criação de estados islâmicos. Esses estados islâmicos, então, bem fortalecidos, acabam criando outras vertentes também, como grupos aí que fazem a intenção de levantes. É o caso, por exemplo, na época da Guerra Fria, o grupo Talibã acaba entrando e dominando o Afeganistão, por exemplo. De origem islâmica, fundamentalista, eles acabam tendo brigas ali com a União Soviética, que dominava também a região, e com a ajuda tecnológica dos Estados Unidos, eles acabaram vencendo a guerra ali na década de 70 contra os russos e acabaram dominando toda aquela região. Dessa maneira, então, acaba criando mais outros países ali de organização fundamentalista. É o caso aí de todo um período de cerca de 40 anos que o Afeganistão foi dominado pelo regime talibã. Dessa maneira, então, fora essas situações de organização de estados, ainda nós temos grupos terroristas que buscam aí colocar o seu fundamento como verdade absoluta em meio à população e também fazer aí a chamada de atenção mundial para essas situações em que eles acreditam aí que o Ocidente é o mal no mundo e que precisa ser extirpado. Assim, atualmente o fundamentalismo está ligado principalmente aos movimentos terroristas e é por isso que a gente ouve muito na televisão os chamados fundamentalistas islâmicos, terroristas, como por exemplo Al-Qaeda, que em árabe significa a base, ou seja, uma organização terrorista toda tecnológica, onde tem diversas células que acabam aí se interligando e formando aí ataques terroristas coordenados. E temos também o Estado Islâmico da Síria e do Iraque, que é uma organização que busca a formação de um Estado Islâmico na fronteira da Síria e do Iraque. Dessa maneira é como funciona e como desenvolve, como se organiza aí o fundamentalismo no mundo. Eu vou ficando por aqui, gente, desejando a você um bom momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula aí. Tchau, tchau!